Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, sempre trazendo alegria que a gente vê nos momentos até antes de começar o estudo, que mostra uma amizade muito grande entre todos os participantes. Lembrar que na próxima semana, presencialmente, estaremos novamente no nosso prédio, a quem nós aprendemos a gostar bastante. E começaremos novamente o estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, porque cada vez que nós começamos a ver novamente o capítulo, são novas lições que nós introjetamos em nossa vida diária. Então, muito obrigado por terem contribuído por demais, com paciência, com muita camaradagem para comigo. Principalmente, eu queria agradecer ao Donizete por todo o empenho que ele fez para que esse projeto de quinta-feira vingasse, sempre estando presente, orientando, e eu aprendi muito com ele nesse 1 ano e pouco. E aprendi mais ainda como é bom ser amigo dele. Então, vamos começar agora pelo segundo trimestre do ano de 1863. Então, artigos utilizados nas obras básicas. O artigo Prece pelas pessoas que tivemos afeição, nós vamos ver isso no primeiro artigo que nós vamos cuidar. Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28º, Coletâneas de Preces Espíritas, que é um capítulo que poucas pessoas leem, né? Pouca vez nós estudamos, mas é importante esse capítulo que vem trazer as preces, não no sentido de decorar uma prece, mas principalmente de entender a necessidade de fazê-la. E esse artigo que nós vamos ver, o primeiro que nós vamos ver, a gente vai entender isso. O segundo artigo de François Simon Louvet, do Havre, que Kardec colocou no Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, capítulo 5º, Suicidas, item François Simon Louvet. Então, nós vamos começar com uma conversa familiar de além-túmulo, do senhor Philibert Viennos, de maio de 1863. Então, Kardec evocou ele e ele falou: estou junto de vós. Kardec falou: tinhais combinado com a senhora? Ele, pois vê, mas só pode ser Viennos, né? A senhora Viennos, que dos dois, o que ficasse se dirigiria a mim para que eu evocasse o que havia partido. A senhora Viennos informou-me desse compromisso, e é com alegria que me disponho a fazer a evocação. Sei que éreis um espírita fervoroso, e, além disso, dotado de bom coração, circunstâncias que só podem despertar o nosso desejo de conversar convosco. Então, Kardec fez essa introdução para ele, mas ele estava com tanta vontade de falar com a mulher que ele começou falando com Kardec, mas como se ele já estivesse falando com a mulher. Então, ele começa: posso, então, te escrever e me aproximar de ti para exprimir tudo quanto meu espírito sente de benevolência a teu respeito. Obrigado por toda a felicidade que me deste, esposa querida. Tu que me fizeste amar a crença, santa regra dos meus últimos dias junto de ti. Sinto-me muito feliz por hoje colher todos os bens que nos eram prometidos pela fé veneranda, que nos mostre uma outra vida que não a da terra. Estou de posse de um poder desconhecido pelos homens. A imensidade nos pertence. Posso compreender melhor e melhor amar-te. Minhas sensações
já não são obscuras, porquanto tudo que é grande é simples. A grandeza é o verdadeiro elemento do espírito. Estou sempre perto de ti. Doravante serás feliz, porque eu te envolverei com meu fluido, que te fortificará, se for necessário. Quero que sejas bem corajosa, boa e, sobretudo, espírita. Com esses 3 elementos, bendirás a Deus por ter me chamado para ele, pois eu te espero, persuadido de que, graças ao Espiritismo, Deus reserva um bom lugar entre nós. Aí Kardec fala: tende a bondade de nos descrever a vossa passagem ao mundo dos espíritos, vossas impressões e a influência dos conhecimentos espíritas em vossa elevação? Ele responde: a morte que eu esperava não era sofrimento para mim, mas um desligamento completo da matéria. O que eu vi era uma nova vida. O futuro divino, essa hora desejada, veio com calma. É certo que lamentava a presença de minha companheira, que eu não podia deixar sem dor. É o último elo da cadeia que une o espírito à matéria. Uma vez rompido, pouco sofri a passagem da vida à morte. Meu espírito levou as preces de minha bem-amada. Todas as impressões se me extinguiram para que eu acordasse no domínio, no nosso domínio, espíritas. A viagem é um sono para o justo. A ruptura é natural, mas ao primeiro despertar, que admiração! Como tudo é novo, esplêndido, maravilhoso. Aqueles a quem eu amava e outros espíritos, meus amigos de precedentes encarnações, me acolheram e abriram as portas da existência verdadeira nesse parque sem limites chamado céu. Não podeis compreender as minhas impressões, nem eu as saberia exprimir. Tentarei vô-las comunicar de outra vez. Aí Kardec fala assim, ó, ao receber a carta da senhora via nós, dirigi-lhe uma prece de circunstância, justamente essa prece, né, que foi publicada na Revista Espírita e que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós vimos no último capítulo, né? Então ele fez a prece para mandar para a mulher dessa prece no caso da morte de um ente querido, assim, como se expressar na prece, né? Podeis dizer-me o que pensais a respeito? Ele responde: obrigado por vossa benevolência, senhor Kardec. Não poderias ter feito melhor. Os que choram, os ausentes, necessitam do Espírito de Deus, mas também do apoio de outros espíritos benévolos, e os espíritos devem sê-lo. Vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos. Então, essa palavra que ele falou, incrédulos, vai surgir num outro artigo. Então, vamos ler de novo. Vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos, que são testemunhas invisíveis de vossas sessões. Então, Kardec coloca, essa prece tinha sido lida na sociedade depois da evocação. Vossas boas palavras servirão para seu adiantamento. Muitas vezes restituís ao nosso mundo o bem que deles recebeis. Não desdenhar do conselho de um irmão menor que nós mesmos é reconhecer o laço íntimo criado por Deus entre todas as criaturas. Eu queria vos pedir que me desses uma comunicação para a senhora ver, mas vejo que vos antecipasses ao meu pensamento. Como eu falei, ele começou primeiramente falando com a mulher, né? E Kardec tinha deixado para fazer essa pergunta mais lá na frente. Aí ele fala:
A vossa primeira pergunta respondi a minha mulher quando devia tê-lo feito à sociedade espírita. Perdoai-me, pois eu cumpri uma promessa. Sei que, pela persuasão, atrais aqueles que desejam ser consolados. Conversar com os ausentes do outro mundo será a maior felicidade daqueles que nem tudo sacrificam ao ouro e ao prazer. Por favor, dizei à minha esposa que minha presença jamais lhe faltará. Trabalhemos juntos para o seu progresso espiritual. Mandar-lhe essa comunicação. Queria dizer-lhe muitas palavras boas que me faltam as expressões. Que ela ame sempre nossa família, a fim de que esta, pelo seu exemplo, possa tornar-se espírita e crer na vida eterna, que é a vida de Deus via nós. Então, é uma comunicação até bastante produtiva, né? Porque é difícil, é muito difícil, uma pessoa que foi ao plano espiritual, ela voltar para falar como ela chegou lá, porque envolve muita emoção. O que facilitou para ele é que a esposa não estava ali naquele momento, porque se estivesse, dificilmente ele teria tanta calma, assim, porque a emoção tomaria conta da sua fala. Então, muitas vezes a gente vê espíritos assim, até confrades nossos da doutrina, que voltam numa reunião posterior, uma reunião mediúnica, para falar como chegaram lá, e eles têm dificuldade de expressarem justamente pela emoção, porque se eles falarem um pouquinho a mais, falarem o nome de alguém, eles não vão aguentar e vão começar a chorar e não vai sair nada. Então, a gente tem que ter essa compreensão sempre, porque muitas pessoas parece que o espírito está falando de uma forma mais fria, que ele poderia ser mais chegado. Alguns até conseguem, como o Vienóis, mas a maioria teria muita dificuldade de falar assim mais abertamente, porque a emoção seria muito grande. Principalmente quando tem assim amigos naquela reunião, se tiver parentes, então é muito mais difícil. É bom a gente sempre ter ter esse conhecimento, porque muitas vezes até tem um capítulo naquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, que as pessoas que pensam que tinha sido animismo, né, de uma médium, porque um espírito falou que participava daquela reunião, a equipe espiritual ia trazê-lo na próxima reunião. Então, e quem iria falar com ele, a médium que tinha mais condição de falar com ele, se preparou por demais por aquilo ali. Ficou com o pensamento em harmonia, comeu muito pouco, orou bastante. E na hora que ela estava preparando-se para ir para a reunião, o marido simplesmente falou: hoje você não vai. Hoje você não vai. E ela ficou naquela aflição, né, com todo aquele preparo. Aí o que a equipe espiritual teve que fazer? A equipe espiritual foi buscar a irmã dele encarnada, para que ela tivesse a ideia, naquele dia, na mesma reunião mediúnica, passasse lá na casa da cunhada, falasse: vamos, cunhada, está na hora. Ela falou assim: não estou disposta. A cunhada percebeu que era por causa do irmão. Falou: não, você vai comigo, ela vai comigo, viu? E foi, você vê o trabalho que deu. Mas chegou lá, quando o espírito foi começar a falar, houve esse problema da emoção, não tem condição de se expressar. Então, o que todo mundo falou quando acabou a reunião? Falaram assim: olha, com certeza não era ele, não era ele. Foi um caso assim de animismo. Ela falou o que vinha na cabeça dela. Então, todos os espíritos que estavam ali falaram: nossa, o trabalho que deu para essa senhora, essa médium tão dedicada vir na reunião, e depois ainda a comunicação, e ela falar na frente dela, quer dizer, ela ficou constrangida. Então, é sempre bom nós termos essa visão.
questões e problemas, espíritos incrédulos e materialistas, né? Então, baseado no que o Vianós falou, teve uma pergunta, né? Na evocação do Senhor Vianós, feita na última sessão, encontra-se essa frase: vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos. Como podem os espíritos ser incrédulos? O meio em que se acham não é para eles a negação da incredulidade? Então, Kardec colocou: pedimos aos espíritos que quiserem comunicar-se, que tratem dessa questão, caso julguem conveniente. E o próprio Vianós se comunicou e falou o seguinte: olha, a explicação que me pedis não está escrita minuciosamente em vossas obras? Perguntais por que os espíritos incrédulos ficaram comovidos, mas vós mesmos não tendes dito que os espíritos que se acham na erraticidade aí haviam entrado com suas aptidões, conhecimentos e maneiras de ver passados? Meu Deus, sou ainda muito incipiente para resolver a contento as questões espinhosas da doutrina. Não obstante, posso, por experiência, a bem dizer, recentemente adquirida, responder às questões de fatos. No mundo em que habitais, acreditava-se geralmente que a morte vem de repente modificar a opinião dos que se foram, e que a venda da incredulidade é violentamente arrancada aos que na terra negavam a Deus. Isso é muito comum a gente falar, não é? Você fala assim, a pessoa não acredita nisso, não acredita na continuidade da vida, não acredita. Mas na hora que ele morrer, ele vai saber. Muitas vezes não. É isso que ele está falando, muitas vezes não. Ele vai demorar para descobrir isso. Porque aquela certeza que ele tem, muitas vezes ele vai considerar-se ainda vivo. Então, isso que ele vai explicar. Aí está o erro. Por quê? Para estes, a punição começa justamente em permanecerem na mesma incerteza relativa, porque ele está falando de... Vamos voltar aqui, porque ele fala assim, ó, eles negavam a Deus, né? Aí está o erro. Porque, para estes, a punição começa justamente em permanecerem na mesma incerteza relativamente ao Senhor de todas as coisas e conservarem a mesma dúvida da terra. Não, crede-me, a vida obscurecida da inteligência humana não percebe instantaneamente a luz. Procede-se na erraticidade, ao menos, com tanta prudência quanto na terra. Assim, não se deve projetar os raios de luz elétrica sobre os olhos dos doentes que se queira curar. Então, até um dialogador numa reunião mediúnica, por exemplo, ele tem que ter o cuidado até de falar para um espírito que está se comunicando que ele já morreu. Porque muitas vezes ele não está em condição de saber aquilo assim de chofre. Na grande maioria das vezes, não. Então, o diálogo segue, ó, você está vendo do seu lado, muitas vezes, um enfermeiro, um médico, uma pessoa bondosa, ele vai te levar para algum lugar onde você vai continuar sendo ajudado, assistido, e mais tarde alguém falará com você sobre como você deve fazer para compreender melhor as coisas. Então, isso é muito importante. Antigamente, nós estamos evoluindo nessa parte, e eu acho bastante. Antigamente, a gente via numa reunião mediúnica, muito comum, além de falar que a pessoa morreu, já perguntava a ela qual a data que ela lembrava, né? E geralmente a pessoa falava assim, uma data que ocorreu 30, 40, 50 anos antes. Então, o desespero dela aumentava, porque além dela não saber que tinha morrido, ela ficava sabendo que ela ficou 40, 50 anos parada no plano espiritual, né, sem consciência do que estava acontecendo. Então, com o tempo, essa questão do dialogador foi adquirindo mais estudo, mais compreensão da necessidade de ver ali uma alma que deve ser tratada assim como
um psicólogo trata um paciente que está aflito. Então, é com cuidado. Isso que ele vai falar assim, não se joga uma luz em alguém que está nas trevas. A gente vai cegar ao invés de que a pessoa passe a enxergar melhor. A passagem da vida terrestre à espiritual oferece, é certo, um período de confusão. Nós já vimos bem isso, né, no estudo do Livro dos Espíritos. De perturbação para a maioria dos que desencarnam. Alguns há, no entanto, que desprendidos dos bens terrenos ainda em vida, realizam essa transição tão facilmente quanto uma pomba que se eleva no ar. É, pois, certo, meu caro senhor Kardec, que os incrédulos e materialistas absolutos conservam sua opinião além do túmulo, até a hora em que a razão ou a graça tiver despertado em seu coração o pensamento verdadeiro, ali escondido. Então, muitas vezes, uma pessoa que é materialista, que ele não acredita em Deus e nada, ele vai passar por lá e não vai ter essa assistência, porque a própria mente dele não acredita naquilo, renega, e a melhor forma dele aprender, em tudo na vida, né, para a gente voltar para o caminho do amor, muitas vezes a gente necessita do sofrimento, nunca é castigo, é uma forma de levar-nos a sair daquela posição, algumas vezes até orgulhosa, que tínhamos enquanto encarnados. Aí vem uma outra pergunta dentro desse assunto. Compreende-se a incredulidade em certos espíritos, mas não se compreenderia o materialismo, pois seu estado é um protesto contra o reino absoluto da matéria e o nada depois da morte. Aí Erasto vem explicar. Apenas uma palavra. Todos os corpos sólidos ou fluídicos pertencem à substância material. Isto está bem demonstrado. Ora, os que em vida só admitiam princípio na natureza, a matéria, muitas vezes não percebem ainda depois da morte, senão esse princípio único, absoluto. Se refletissem nos pensamentos que os dominaram toda a vida, achou-lo-ias certos, ainda hoje, sobre a inteira subjugação desses mesmos pensamentos. Outrora se consideravam como corpos sólidos. Hoje se olham como corpos fluídicos, eis tudo. Então não acreditam em mente, não acreditam em espírito, tudo é cérebro. E como do lado de lá o corpo espiritual também é matéria, eles acreditam que continua a matéria. Notai bem que ele se apercebe sob uma forma claramente circunscrita, conquanto vaporosa, idêntica à que tinham na Terra, em estado sólido ou humano, de tal sorte que não vê em seu novo estado senão uma transformação de seu ser, no qual ainda não haviam pensado. Pois é, a pessoa continua com perna, cabeça, e se para nós isso é fluídico, a gente não vê, para ele é matéria, que ele se sente. Então, tudo isso daí que Erasto está falando. Uma das condições de sua cegueira moral é de aprisionar mais violentamente nos laços da materialidade e, consequentemente, de os impedir que se afastem das regiões terrestres ou similares à Terra. Então, muitos casos que existem de a pessoa não perceber que morreu. Ele não percebe que morreu. Ele até acha estranho ele muitas vezes falar com alguém, aquela outra pessoa não responder, ele fica confuso, mas isso é muitíssimo comum. Quem já participou da reunião mediúnica sabe que se tiver 8 comunicações numa noite, pelo menos 2 ou 3, o espírito não sabe que desencarnou. E assim como a maioria dos desencarnados cativos na carne, não pode perceber as formas vaporosas dos espíritos que o cercam, também a opacidade do envoltório dos materialistas lhes impede a contemplação das entidades espirituais que se movem, tão belas e tão radiosas,
nas altas esferas do Império Celeste. Então, o que ele está falando? Castigo, não é uma forma de estimular a pessoa que na próxima vida ela não seja mais tão materialista. Então, ele já está no mundo espiritual, como está falando ali, mas ele não vai perceber os espíritos assim mais elevados. Vão ficar transparentes para ele. Isso que ele está colocando ali. E nós vamos falar agora um artigo de um espírito bastante muito bom, chamado François Nicolas Madeleine. Ele tem 4 ou 5 desses artigos que Kardec, dessas comunicações que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. É um espírito assim, já superior. E é muito interessante que Kardec reproduziu por inteiro a mensagem dele, e a gente vai perceber de início essa dificuldade que o espírito tem quando o médium pensa diferente dele. O médium não concorda com o que ele pensa. A dificuldade maior que ele vai ter de comunicar-se. Então, ele classificou essa comunicação como primeira homilia, ou seja, a primeira vez que ele ia falar utilizando o médium. Né? Ele fala assim, ó, é a primeira vez que venho entreter-me convosco, meus caros filhos. Gostaria de escolher outro médium. Ele é muito sincero. Mais simpático aos sentimentos que foram o móvel de toda a minha vida terrena. A gente percebe que ele era muito espiritualizado, enquanto encarnado. E mais apto a me prestar um concurso religioso. Mas como Santo Agostinho tomou conta do médium, cujas matérias cerebrais teriam sido mais úteis para mim, e para o qual me sentia inclinado, dirijo minha voz por este. Terei, pois, muita dificuldade em expressar hoje o que vos quero dizer. Primeiro, em razão da dificuldade que sinto em manipular a matéria mediana, ou seja, ele estava começando a ser um espírito que transmitia uma comunicação através de um médium. Isso parece que é assim, automático, mas não é, exige uma técnica para fazer isso. Lógico que os espíritos não superiores, eles o fazem de forma automática, sem perceberem como estão fazendo. Mas os espíritos superiores que vão transmitir informações, mensagens instrutivas, têm toda uma técnica para que seja mais, vamos dizer assim, mais idêntico ao que ele está falando, porque sempre vai ter um pouquinho de influência do médium. Né? Então, ele tenta ser o mais idêntica do pensamento do próprio espírito. Então, ele vai falando assim, ó, pois ainda não tenho o hábito dessa propriedade de meu ser desencarnado. Depois, porque devo fazer jorrar minhas ideias de um cérebro que não as admite todas. Então, essa é a grande dificuldade também. Porque é igual você ter uma certeza nessa vida de uma coisa. Ver um espírito falar de uma forma diferente do que você pensa, a tendência é o médium, muitas vezes, bloquear aquilo, porque ele não concorda com aquilo. Então, ele acaba bloqueando. Mas aí começa a mensagem. Que, vou repetir, que eu não sei nem se eu falei direito o nome da mensagem. Sede severos convosco, indulgente com os vossos irmãos. Um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens do seu tempo carregavam um duplo alforje, ou seja, uma dupla sacola, em cujo compartimento traseiro estavam os próprios defeitos e imperfeições, enquanto o dianteiro recebia todos os defeitos alheios, ou seja, ficava olhando o defeito dos outros e o dele estava escondido atrás dele. É o que lembraria mais tarde o Evangelho na alegoria da palha e da trave no olho, né? Que é o que falou Jesus, né? Ó Deus, ó meus filhos, como seria bom se os sacos do alforje mudassem de lugar.
Cabe aos espíritas sinceros operar essa modificação, levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, olhando-as continuamente, consigam corrigir-se e pôr de lado o que contém os defeitos alheios, de modo a não nem ligar, nem ciúme, nem malícia. Como será digno da doutrina que confessais e que deve regenerar a humanidade, ver seus adeptos sinceros e convictos agir com essa caridade que proclamam. E lhes ordena não mais verem a palha que incomoda o olho de seu irmão, mas, ao contrário, ocupar-se com ardor em desembaraçar da trave que o cega. Meus filhos, essa trave é formada pela reunião de vossas tendências egoístas, de vossas más inclinações e de vossas faltas acumuladas, pelas quais tendes, até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito maior, enquanto na maior parte do tempo só tivestes intolerância e severidade para as fraquezas do próximo. Eu gostaria de vê-los de tal modo libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens. Meus caros espíritas, que vos exorto com todas as minhas forças a entrardes no caminho que vos indico. Bem sei que muito de vossas tendências pecaminosas já se modificaram no sentido da verdade. Mas ainda vejo tanta tibieza e tanta indecisão em vós para o bem absoluto, que a distância que vos separa do rebanho dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande que a torrente não possa vos arrastar ainda. Resta-vos uma rude etapa a percorrer para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os Espíritos, meus irmãos, já vos revelam há vários anos. Na vida militante, graças seja dada ao Senhor, que ele era, se não me engano agora, ele era uma pessoa muito importante dentro da Igreja Católica, né? Na vida militante, graças seja ao Senhor, da qual acabo de sair, vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios alardeados como virtudes, que sou feliz por haver deixado o meio, onde quase sempre a hipocrisia encobria com seu manto as tristezas e as misérias morais que me cercavam. E não posso senão vos felicitar, porque vossas fileiras não se abrem facilmente para os sectários dessa hipocrisia mentirosa. Lógico que ele não está falando de toda a religião católica, está falando que ele mesmo, né, porque Jesus nunca deixou nenhuma religião desamparada. Ele mesmo foi um grande missionário de Jesus aqui na Terra, no que ele exerceu. Mas todas as religiões nós temos dificuldades, né, em colocar em prática os ensinamentos, deixar de lado o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo. É isso que ele está falando. Meus amigos, jamais vos deixeis apanhar por palavras douradas. Vede e sondai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam essa distinção, pois muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco, a fim de levar a perturbação e sorrateiramente semear a divisão. Ordena minha consciência que vos esclareça, e eu faço com toda a sinceridade do meu coração, sem me preocupar com ninguém. Estais advertidos. Doravante agi como convém, mas para terminar como comecei,
peço-vos uma graça, meus caros filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, expulsando do coração os germes impuros que a ele ainda possam estar presos. Que vos reformeis pouco a pouco, mas sem descanso, segundo a sã moral espírita, enfim que sejais tão severos para convosco, quanto deveis ser indulgentes com as fraquezas dos vossos irmãos. François Nicolas Madeleine. Então, ele foi muito sincero, falando da religião dele que estava acabando de sair, alertou para as pessoas que pudessem trazer com seu orgulho, vaidade, a divisão dentro do movimento espírita. E a gente tem que cuidar para que nós não sejamos essa pedra de tropeço, né? Não se deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade, e acabamos levando a divisão no movimento, no centro, na casa onde a gente trabalha. Então, eu termino por aqui e abrindo para que vocês possam colaborar, perguntar, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Pois não, Sérgio, pode falar. Quero lhe falar que eu estou muito feliz, contente de ter feito esse curso com você. Aliás, há muito tempo que eu venho te seguindo. Né? Cuidado, hein? E isso me despertou coisas muito boas para o progresso, meu progresso individual na doutrina espírita. Ao mesmo tempo, perceber o quanto Kardec era um trabalhador incansável, né? Impressionante. Eu imagino naquela época que não tinha nenhuma tecnologia, mas somente o correio, né? Ele tinha que receber, fazer, transformar em revista, e ainda uma outra coisa, aproveitar se era bom, se tinha um bom conteúdo, passar para um livro que ele fez, né, que ele o fez, e depois enviar a revista através do correio para as pessoas que eram assinantes dessa revista. Olha que trabalho impressionante. Eu não tinha ideia, realmente não tinha, e fico muito feliz. Além do conteúdo, né? Além do conteúdo. De ter feito esse curso com você e da forma excelente, né? De forma tranquila, né? Que é uma característica sua, ir colocando ponto por ponto, tirando dúvidas, né? Para que a gente pudesse cada vez mais aprender. E eu, então, quero te agradecer por mais esse passo que eu consegui dar graças ao seu esforço de pesquisa. Não, Sérgio, eu tenho que agradecer. Eu já falei isso para você esses dias. Quando você falta, você e a Donada, a gente já, na mesma hora já percebe. Porque vocês não faltavam, vocês participavam, perguntavam. Mas, depois de dar o Livro dos Espíritos, a Gênesis e o Céu e o Inferno, eu cheguei para o Donizete e falei assim, Donizete, Obras Póstumas é difícil, a segunda parte é bom, mas ele falou, por que você não faz a Revista Espírita, né? Eu falei, Donizete, é muito difícil. Não, vai. Ele me indicou uma pessoa, um juiz de Itapetininga,
para que eu fosse pegando o jeito. Mas o que eu aprendi mais da doutrina na Revista Espírita foi justamente o que você falou. Foi a grandeza do trabalho de Kardec. Porque é na Revista Espírita que a gente aprende isso. Porque quando você lê o Pentateuco, parece assim que a participação é maior dos espíritos superiores, e tem uma participação, né, que vai trazer a doutrina nova, mas a gente não consegue perceber, igual na Revista Espírita, o tamanho do trabalho que foi. E na Revista Espírita que a gente vai. Então, realmente, eu fico muito feliz de ter participado. Agradeço demais o Donizete, porque só com a presença dele eu tive força para realizar esse pequenininho trabalho. Mas eu sou muito grato, igual você, de aprender a grandeza do trabalho de Kardec. Muito obrigado. Você, a Donai, foram duas pessoas que, além de outros tantos que estão aqui junto com a gente, que nós temos que agradecer demais, porque quando não tem pouquíssima gente, ou então quando ninguém pergunta, quem fez isso sai murchinho. É verdade. Não devia sair, mas a vaidade ainda é grande, né? Quer dizer que quinta-feira estamos juntos lá. E se Deus quiser. Eu espero você, a Donária, lá. Isso. O Ciro, não era o Ciro, como aquele senhor do Senai, como que ele chama? Ele chama, agora deu branco. Sentava lá no fundo. Ele falava, eu estou repetindo de ano muito, acho que é o quinto ou sexto livro espírito que eu faço com você aqui. Então, cada vez. É verdade. Cada vez a gente está aprendendo uma coisa nova, cada vez que faz é um novo lado que a gente está vendo, né? Eu assino embaixo o que o Sérgio falou. E no primeiro dia, você lembra, Edson, primeiro dia de estudo da Revista Espírita, eu te elogiei, porque eu falei que você estava desmistificando a Revista Espírita. E é verdade. Eu até hoje, o dia que eu não posso participar na quinta-feira, eu fico chateada, eu vejo depois, mas o gostoso é o bate-papo. Ah, sim. É interessantíssimo, porque a gente percebe, diante das colocações do Donizete, do resto do pessoal, o nível da doutrina espírita, um nível altíssimo de pesquisa, de projetos, né, de iluminação espiritual, dos espíritos que participam de todo o Pentateuco, né? É incrível. Então, foi, assim, uma desmistificação da Revista Espírita. Porque eu não tinha coragem de pegar. Olha, são dois, viu, Rosinha? Eu falei para o Donizete, eu não li a Revista Espírita. Então, não é que eu não estudei. Mentira. Eu peguei uma vez para ler, eu fui até 1863 e 4, onde eu estou agora. Mas eu não fui para frente. Então, eu sou um desses que tiveram um aprendizado danado também, um deslumbramento até, no meu caso. Foi bom para todos nós. Foi muito bom para todos nós. Foi sim, bom, eu agradeço obrigada, demais essa empurrada que eu achei na fria, assim, que o Donizete fez no começo, mas eu vi, para mim, o quanto foi importante. Muito mais que para vocês, porque quem está ali sabendo o que eu vou pôr, meu Deus, tem dia que eu falo, se tivesse, não estou achando. Aí vai aparecendo uma coisa ou outra, e a gente vai conversando. A gente imagina o teu trabalho, lógico, muito bom, e mais, com certeza, o trabalho do plano espiritual te amparando e ajudando, porque há necessidade, porque o assunto não é brincadeira, é muito complexo, e, logicamente, se preparando para ser o comunicador do processo, né? Que é muito difícil isso, o ser o comunicador. Não é só a leitura, é toda uma entonação, né? Todo um processo. Eu espero que consiga. Essa é a parte facinho. A parte difícil mesmo, Rosinha, é a gente colocar em prática, viu, no dia a dia. Essa é a essência. A prática é soberana, né? Se a gente colocar assim, 1 ou 2% que a gente já consegue entender, né?
Nossa, meu Deus, como a gente dá um progresso muito grande. A Mas prática é soberana, né? estamos todos juntos, Não Estamos tem o que todo mundo discutir. junto aqui, com as mesmas dificuldades, não tem ninguém assim que sabe mais que o outro. Aquele pode até saber um pouco mais, né? Tem pessoas que sei que sabem mais. Mas a questão não é o saber aqui, é o saber aqui, ó. É de já ter colocado em prática e vivenciado. Esse daí que é uma busca. Mas estamos no caminho, né? Tá certo. E vai continuar, né, Edson? Isso. Muito obrigado, Rosinha, pela sua participação. Realmente você foi bastante efetivo. Todo mundo que está aqui É lógico. bastante efetivo e a gente agradece demais. Obrigada a você, Edson. Obrigado. Queria aproveitar para destacar um dos textos que você apresentou aí, foi sobre a ignorância da vida espiritual. Ou seja, esses espíritos, os incrédulos, eles têm uma dificuldade no plano espiritual. Nós já temos todas essas informações, não só as de Kardec, mas de todas as obras mediúnicas posteriores. Ou seja, nós já temos uma bênção à nossa disposição para não chegarmos na espiritualidade ignorando o que vai acontecer, as regiões, as esferas, a vida dos espíritos. Então, para nós já é uma grande bênção. Mas, como você acabou de dizer, o conhecimento é uma parte importante, mas o mais importante é a transformação que isso faz na nossa vida agora aqui. Então, é melhor a gente fazer um patrimônio, né, de obras, de amigos aqui, para a gente chegar no plano espiritual em melhores condições. Porque não adianta nada você chegar no mundo espiritual, saber que existe uma infinidade de possibilidades, mas não ter dinheiro espiritual para acessar a tudo isso. Vejamos que o André Luiz, do qual o nosso companheiro aí herdou o nome, né, André? Chegou no plano espiritual, sofreu, mas por intercessão da mãe e de amigos, teve acesso a nosso lar. Então, conquistar corações pela obra do bem é muito importante, talvez mais importante que o próprio conhecimento. Outro ensinamento que o nosso querido Edson trouxe foi da determinação, né? A determinação de você pegar um conhecimento que poucos têm, né? Poucos têm esse conhecimento da Revista Espírita e colocar em prática. É um exemplo para nós mesmos, desenvolver o nosso lado também, né? Que muitas vezes a gente fica apagado, vamos dizer assim, né? Esquece do mundo espiritual e fica vivendo só o mundo material aí e passa a vida, quase que a vida inteira sem estudar um pouquinho, sem aprender. E sem aprender, a gente só coloca em prática se tiver o conhecimento, né? Então, foi muito bom a apresentação do Edson. Eu queria destacar que o Edson foi muito intuitivo quando ele destacou os textos da Revista Espírita que Kardec aproveitou nas obras. Isso foi muito legal, viu, Edson? Parabéns, foi muito importante. E isso daí também facilitou, né, Donizete? Lógico que é o que você falou, vem por intuição isso mesmo. Facilitou da gente não reprisar coisa que a gente já tinha dado, né? Isso. Você já tinha dado um livro dos médiuns, nós já tínhamos passado no livro dos Espíritos, principalmente esses dois livros, que você ganha espaço para novos conhecimentos, né? O Kardec realmente utilizava a Revista Espírita como um laboratório. Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos têm uma estrutura.
O Kardec oferece lá os versículos que ele juntou para trabalhar um tema. Depois ele faz os comentários dele. Olha que interessante. Ao contrário do Livro dos Espíritos, que tem as perguntas e as respostas dos Espíritos, no Evangelho são os versículos e ele deu a opinião dele, né? Ele comentou com os seus conhecimentos, claro que adquiridos com a doutrina espírita. E nas instruções dos Espíritos, não foram os Espíritos que escreveram aqueles textos em razão do capítulo. Ele buscou nas mensagens, nas comunicações, muitas que estavam na Revista Espírita, temas que ele achou adequados para o assunto que ele estava comentando. Então, olha, para a gente perceber a sabedoria de Kardec. Kardec não foi um mero datilógrafo das mensagens, não. A construção pedagógica, doutrinária da doutrina espírita, filosófica, é de Kardec, com base nas instruções dos espíritos. Então, ele realmente era um espírito muito superior para poder estar na Terra com as suas percepções assim abafadas em certo ponto pela carne, né, pela reencarnação, e conseguir dar cabo de tudo isso. Donizete, eu queria agradecer, eu já agradeci o Sérgio, a Rosinha, queria agradecer também a Judite, a Nete, a Valéria, o Zeca. O Zeca me incentivou muito, porque chegava nos ensaios do coral e falava, eu estou adorando a Revista Espírita, porque isso não que a gente tem que controlar um pouco a vaidade, mas estimula a pessoa a continuar firme, né? Então, queria que todos os outros que participaram bastante também, que eu vou acabar esquecendo de falar um monte, a Silvia, que também não perdi, estava aqui do meu lado. Então, é muito importante essa nossa participação juntos, né? Porque, como o Donizete sempre destaca, nós estamos todo mundo aprendendo junto. E o que mais sabe é aquele que já está praticando as coisas que aprendeu. E esses são realmente as pessoas que a gente tem que seguir mais, né?